Fala, meu povo! Eu sou o professor de Geografia Leandro Dutra e bem-vindos ao meu canal. Na nossa aula de estreia, a gente vai trabalhar um dos temas mais recorrentes na prova do Enem, o processo de urbanização do Brasil. Contudo, antes disso, eu quero dar uma super dica para você que quer gabaritar a prova de humanas. Para se fazer uma prova de humanas, você tem que responder 4 perguntas básicas. O Enem, todas as questões, vão querer um desses pontos. O primeiro, o que é o fenômeno apresentado. O segundo, ele pode dar o fenômeno e perguntar a característica do fenômeno, ou ele pode dar o fenômeno, dar a característica e perguntar o que produziu esse fenômeno. Ou ele pode dar esses 3 elementos e perguntar qual a consequência desse fenômeno. Para a gente aprender isso na prática, a gente vai trabalhar na aula de hoje esses pontos, por meio do processo de urbanização do Brasil. Então, como eu havia falado, primeiro eu tenho que saber o fenômeno apresentado. Quando eu falo de urbanização, eu estou dizendo que a maior parte da população de um país, de uma região, de um estado ou de uma cidade mora em zona urbana. No Brasil, 85% da população mora em zona urbana. Então nós somos um país urbanizado. Aí eu quero dar outra dica. Todas as 5 macro-regiões do Brasil são regiões urbanizadas. Por que eu digo isso? Porque isso tem um preconceito, um estereótipo de que a região norte seja uma região de população majoritariamente rural, quando não é. Aproximadamente 75% da população do norte moram em zonas urbanas. Inclusive, é uma taxa de urbanização mais acentuada do que a região nordeste, tá? Então a gente já sabe o que é urbanização. Contudo, esse país, o Brasil, quando começa lá em 1500, a gente não começa com um país urbano. Na verdade, até 1960, a maior parte da população brasileira morava em zona rural. E hoje, atualmente, a maior parte mora em zonas urbanas. Ou seja, o Enem vai querer saber se você sabe as principais características, o que produziu, quais as consequências desse processo de urbanização. Então vem comigo, turma. Primeiro ponto. Tema da aula, processo de urbanização, é o fenômeno que estamos estudando. Esse fenômeno ele foi construído por meio da intensificação do êxodo rural. E o que é o êxodo rural? É a migração da população que historicamente morava no campo e partiu para morar nas cidades. Esse processo ele se intensifica a partir de 1950. Aí a gente tem que se perguntar, mas por que uma população que morou 460 anos no campo, decide ir para a cidade? Então eu vou ter os motivos. Por quais motivos houve o processo de urbanização? O primeiro motivo, a gente vai destacar a histórica concentração latifundiária. E o que é isso, professor Leônidas? A histórica concentração de terra. No Brasil, tem pouca gente com muita terra e muita gente sem acesso à terra. Então essa população morava no campo, mas não era dona da própria terra. Lembra do coronelismo aqui no Nordeste? Ou seja, as pessoas trabalhavam para o coronel e moravam de favor nas suas terras. Então por que essas pessoas moravam no campo se não tinham terra? Porque até 1950 a nossa economia era essencialmente agrária. Ou seja, os empregos estavam no campo. Eu não tinha terra, porém eu tinha emprego, eu tinha como me sustentar. Contudo, a partir de 1960, ganha força no Brasil um fenômeno chamado Revolução Verde, que, entre outros pontos, produziu a mecanização da produção agrária. Essa mecanização, ou seja, a troca da mão de obra humana pela máquina, ela vai gerar o aumento do desemprego estrutural, do desemprego tecnológico. Estou trocando a mão de obra humana pela máquina. Então o indivíduo que não tinha terra, agora ele perde também o seu emprego, o seu ganha-pão. Nesse mesmo período histórico, ganha força no Brasil o processo de industrialização.
Lembra do Getúlio? Lembra do JK? A partir da década de 50, o Brasil se torna também um país de economia urbana industrial. Então essa população que estava no campo, sem terra e sem emprego, enxerga na cidade uma possibilidade de melhoria de vida. Aí eu quero te chamar a atenção, você que já fez o Enem, você já se deparou com uma questão que você tinha certeza que mais de uma alternativa estava correta, mas como a gente sabe, a gente só pode marcar uma alternativa. Então vamos fazer aqui uma análise. Se o Enem pergunta o principal motivador do processo de urbanização do Brasil e coloca A, B e C, turma, principal motivador da urbanização do Brasil é a industrialização. Todo país que se industrializa, ele se urbaniza. Então não erra. Mas professor, e os outros dois fenômenos? São responsáveis pela expulsão do campo, por não segurar o homem no campo, pelo êxodo rural. A industrialização é que vai gerar a urbanização. Então se liga nessa dica para não confundir e perder uma questão de nível fácil. Então eu já sei o fenômeno, já sei o que produziu esse fenômeno. Qual a terceira pergunta, turma? Quais as características desse fenômeno? A gente vai destacar alguns pontos. Primeiro, o Brasil é um país de urbanização tardia, atrasada. Atrasada em relação a quem? A Europa. A Europa se urbaniza ainda no início do século XX. O Brasil só vai se urbanizar a partir de 1970. Mas por quê? Lembra que eu falei que é a industrialização que provoca a urbanização? E o Brasil, assim como todos os países da América Latina, da África, da Ásia, é um país de industrialização tardia. Se a industrialização foi tardia, a nossa urbanização também foi. Porém, esse processo foi extremamente rápido. Em 20 anos, deixamos de ser um país predominantemente agrário para majoritariamente urbano. Então, processo tardio, porém rápido e desordenado. Como assim desordenado, professor? Esse fluxo migratório, esse êxodo rural, essa migração campo-cidade, ela não foi homogênea para todas as cidades. Ela não foi homogênea, dividida pelo território. Ela se concentrou nos grandes centros urbanos. E por que se concentrou nos grandes centros urbanos? Porque só esses tinham indústrias. Se a indústria está concentrada, a população também está concentrada. Exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, aqui no Nordeste, Recife, Fortaleza, Salvador. Então esse processo foi rápido, desordenado, atrasado, rápido, desordenado e sem planejamento, ou seja, um planejamento ineficiente. Isso vai gerar outro fenômeno, chamado de macrocefalia urbana, ou inchaço urbano. E o que é uma coisa macrocefálica? Coisa grande, gente, inchada. As cidades brasileiras são inchadas, grandes, apresentam uma população muito numerosa. Então pensa comigo, você vai ter um processo rápido, desordenado, com um planejamento ineficiente, inchando a cidade. Isso vai ter sérias consequências. Isso vai ter uma série de consequências sociais e uma série de consequências ambientais. Quais as consequências sociais do processo de urbanização do Brasil? A gente vai destacar a segregação socioespacial, a favelização, o déficit habitacional, a marginalização do indivíduo, o que vai aí contribuir para o aumento da violência do solo urbano. As cidades brasileiras são violentas por essa conjuntura. E eu vou ter também uma série de consequências ambientais. E o que é que eu posso destacar de ambientais? Poluição atmosférica, poluição dos recursos hídricos, ilha de calor, chuva ácida, inversão térmica, entre outros fenômenos. Tem vários outros fenômenos ainda, tá? Então vamos lá, gente. Como é que o Enem vai cobrar isso? Porque, professor, você falou aí, Leônidas, que é o fenômeno, a característica do fenômeno, o que produziu o fenômeno e a consequência. Vamos provar isso na prova do Enem?
Vamos saber como é que o Enem aborda isso? Vamos começar por uma questão de 2012. Uma foto icônica, praticamente aí boa parte dos livros de geografia utilizam essa imagem. Nessa imagem, do lado de cá do muro, você vai ter o Morumbi, um dos metros quadrados mais caros do Brasil, e separados por um muro, é uma foto da mesma rua, não é uma montagem. Eu vou ter uma das maiores favelas do planeta, a favela de Paraisópolis, a área de interesse social de Paraisópolis. Duas realidades distintas, divididas apenas por um muro. A Europa vizinha da África. Ele deu um contexto, ele deu uma característica por meio da imagem, o Enem fez isso, e agora ele vai para o comando da questão. O que é que o Enem quer de mim? A imagem registra uma especificidade do contexto urbano, em que a ausência ou ineficiência das políticas públicas resultou em, vamos pensar no mapa mental, quais as consequências. Garantia dos direitos humanos. A gente viu isso no mapa mental? Não. Aqui tem garantia dos direitos humanos básico, direito à moradia? Não. Superação do déficit habitacional. Brasil é um dos países com maior déficit habitacional do planeta. Controle da especulação imobiliária. É a especulação imobiliária que vai gerar toda aquela problemática social que discutimos. Mediação dos conflitos entre classes. Com muro, gente? Não. Segregação socioespacial. O aluno fala assim, isso já caiu, professor. Não cai mais. Vamos fazer outra questão no Enem, dessa vez de 2017. Veja, ele tirou a imagem e ele colocou um texto. Esse texto ele vai destacar a configuração do espaço urbano, da região do entorno do Distrito Federal, assemelha-se às demais aglomerações e regiões metropolitanas do país, onde é facilmente identificável a constituição de um centro dinâmico e desenvolvido, onde se concentram as oportunidades de trabalho e os principais serviços, e a constituição de uma região periférica, concentradora da população de baixa renda, com acesso restrito às principais atividades, com capacidade de acumulação e produtividade, e aos serviços e infraestrutura básica. Ele falou, gente, ele destacou a mesma coisa daquela imagem. Ele colocou que dentro da mesma cidade, eu vou ter uma área privilegiada e uma área, gente, marginalizada, dividida, segregada. Comando da questão. O que é que a questão quer de mim? A organização interna do aglomerado urbano descrito é resultado da ocorrência do processo de expansão vertical? Não. Polarização nacional? De quê? Emancipação municipal? A criação de um município? Não. Segregação socioespacial, que é a resposta correta. 2012, 2017. Caiu novamente. Ao aluno, já caiu 2 vezes, não cai mais. Repara aqui comigo, gente, nesse cara aqui, no caiado. Repara aqui no autor, na fonte. Vamos trabalhar uma questão do ano passado, 2020, tá? Olha o autor aqui novamente, caiado. Ele vai dar a mesma conjuntura do texto da questão 2017. Olha só qual é a resposta, gente. Segregação socioespacial. Você que quer passar no Enem tem que ser um estudioso da prova, tem que saber como o Enem aborda as questões geográficas. Então valeu, gente. Quem quiser entrar em contato comigo, tá aqui minhas redes sociais, se inscreve aqui no canal, dá o like e até a próxima nossa videoaula na quarta-feira. Valeu, gente!